Saudações a todas e a todos que estão me assistindo. Essa é a nossa segunda aula introdutória de física. E o tema da aula é notação científica. Bom, a física lida com fenômenos que vão desde a escala subatômica até a escala cósmica. De forma que, em geral, a gente pode ter que trabalhar com números ou muito pequenos ou muito grandes. E aí nem sempre é prático você escrever esses números da maneira convencional. Então a notação científica é uma maneira mais prática de a gente escrever esses valores. Vamos ver como é que funciona. Então vamos supor que você queira informar qual é a massa do planeta Terra. A gente sabe, graças à atração gravitacional que o nosso planeta exerce, que a massa da Terra é de 6 milhões de bilhões de quilogramas. Ou seja, o 6 seguido por 24 zeros. Mesmo que a gente informasse em toneladas, seria o 6 seguido por 21 zeros. É um número bem grande, né, gente? Então, o que a gente faz? A gente faz assim, ó. A gente diz que a massa da Terra é de 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Isso é a mesma coisa que o 6 seguido de 24 zeros. Bom, se for uma coisa muito pequenininha, por exemplo, o átomo de hidrogênio é o átomo mais simples que a gente conhece. Ele tem o diâmetro de aproximadamente 1 angstrom. Angstrom é essa unidade aí que é representada por um A, uma bolinha em cima. O angstrom corresponde a 1/10 de bilionésimo de metro ou 1/10 de milionésimo de milímetro. Então isso aí é o 0,901 metro. Também é um número bem chato de você escrever ele completo, né? Então a gente pode fazer assim, ó, a gente pode dizer que 1 angstrom equivale a 10 elevado a menos 10 metros, porque o 1 que aparece ali é o 10º algarismo depois da vírgula. E aí dessa forma fica mais prático de escrever esse valor. Igualmente, ó, 1 quilômetro, a gente sabe que ele é 1000 metros, então a gente pode dizer que 1 quilômetro é 10 elevado a 3 metros. 1 centímetro, por exemplo, é 10 elevado a menos 2 metros, é 1/100º de metro. 1 quilograma é 10 a 3 gramas. 1 mililitro é 10 a menos 3 litros, é 1 milésimo de litro. Bom, vamos supor que a gente tenha um valor agora que tenha ali 2 algarismos antes de você ter uma sequência de zeros. Então, como exemplo, eu pego a distância da Terra ao Sol em quilômetros. São aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Esse valor aí ele não é exato, tá, gente? É um valor aproximado. Eu posso escrever assim, ó. A distância da Terra ao Sol é 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros. Na notação científica, a gente deixa sempre apenas um algarismo antes da vírgula e todo o resto a gente põe depois. Ainda assim, quando eu omito aquele monte de zeros ali, eu estou reduzindo a precisão desse meu valor aí, tá, gente? A gente vai entender isso melhor quando estudar arredondamento de casas decimais em outra aula. Bom, se eu quiser dizer qual é a distância da Terra ao Sol no sistema internacional, eu vou usar o metro. Então, como 1 quilômetro é 1000 metros, é só eu somar 3 ali naquele 8, né? Porque são 10 a 3 metros, então eu somo 3, aí fica 1,5 vezes 10 a 11 metros. Agora um exemplo de um valor pequeno. Um fio de cabelo pode ter um diâmetro de 75 micrômetros. O micrômetro é 1 milionésimo de metro ou 1 milésimo de milímetro. Então é 10 a menos 6 metros. Só que esse valor do jeito que está aí ainda não está em notação científica. Como eu falei, eu preciso botar só um número antes da vírgula. Então eu fico com esse diâmetro aí como sendo 7,5 vezes 10 a menos 5 metros em notação científica. Como é que funciona isso na prática? Vamos supor que você queira medir alguma coisa, como por exemplo a altura dessa flor aí. Então você põe uma régua do lado dela, você tenta casar o zero da régua com a base dela e vê onde é que o topo dela casa com a régua ali em cima.
Então eu vou olhar mais ou menos onde é. Então nesse exemplo aí eu ampliei ali a régua, uma régua milimetrada, tá? E aí eu tenho alguma coisa entre 28 centímetros e 2 milímetros e 28 centímetros e 3 milímetros. Então eu poderia escrever um valor assim, ó, 28,25 centímetros. Sendo que esse 5 que aparece aí é o que a gente chama de algarismo duvidoso. É um algarismo que a gente não está bem certo quanto ao valor dele. Quando a gente meio tem que chutar qual é. Em geral, em notação científica, o último algarismo que aparece é sempre um algarismo duvidoso. Então, olha só, se eu botar no sistema internacional, eu vou ter 0,2825 metros. E notação científica, 2,825 vezes 10 a menos 1 metro. A gente diz que essa medida tem 4 algarismos significativos, sendo que 3 deles, o 2, o 8 e o outro 2, são algarismos precisos, e o 5 é o algarismo duvidoso. Então, a gente sempre vai ter uma quantidade de algarismos significativos, que é igual à quantidade de algarismos precisos mais 1, sendo que esse 1 aí é sempre o algarismo duvidoso. Alguns resultados de medidas experimentais podem ter até 2 algarismos duvidosos. Isso está relacionado à forma como se define as incertezas experimentais. Mas, em geral, em cálculos teóricos, um único algarismo duvidoso já está bom. Não tem sentido você trabalhar com muitos algarismos duvidosos, né, gente? Então, essa foi a nossa segunda aula introdutória de física. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e bons estudos!